É, aconteceu, ou melhor, está acontecendo. A crise dos relacionamentos, principalmente a crise sexual, chegou nas mulheres. Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te falar o que vai acontecer daqui a uns anos, tá? O NoFap, que era uma coisa restritamente masculina, né, devido aos impulsos aí masculinos, essa coisa da nossa necessidade, né, de sexo ser algo tão forte, chegou nas mulheres. E o motivo disso não é tão óbvio quanto as pessoas pensam. Então, seja bem-vindo ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fel. E assim, se você gostar do tema desse vídeo, gente, dá uma olhada nas playlists, vai ter mais assuntos desse tipo. Vamos lá, o que acontece? Tudo começa, né, quando algumas ideologias vão tomando força e com isso a realidade começa a ser distorcida para as pessoas. Eu mencionei em alguns vídeos aí sobre a escola de Frankfurt, eu não vou me estender aqui para não ficar muito longo esse vídeo, mas basicamente, né, é uma corrente pós-marxista, ou seja, eles viram que o comunismo, o socialismo estava sendo meio que combatido aí naquela coisa de você fazer uma revolução armada né, e uma coisa bem direta. Então eles tentaram uma nova estratégia para conseguir moldar a sociedade de acordo com a visão de mundo deles, né? Então eles resolveram usar aquela coisa de guerra cultural, de você, através da cultura, plantar uma semente. Presta atenção nisso, ó, através da cultura você planta uma semente, cultura, arte no geral, né? E aí, conforme aquela ideia vai sendo martelada na cabeça das pessoas, né? Isso vai se normalizando até que chega a um ponto que a pessoa consegue fazer uma ação que anos atrás seria algo completamente inadmissível, impensável, né? E aí a gente tem a ascensão do Edward Bernays, né, também que eu falei em outros vídeos, que é o cara mestre aí em técnicas de manipulação de massa, tá? Isso é muito importante porque as mesmas estratégias usadas pelo Edward Bernays para vender cigarro, para aumentar o consumo de bacon, entre outras, aí pesquisa depois. Edward Bernays é muito louca a história desse cara, mas são as mesmas estratégias que alguns movimentos usaram aí nas mulheres, que faziam parte dessa ideologia aí mais progressista, né? Mulheres de esquerda. E ao longo do tempo foi se normalizando uma coisa que é completamente, né, anti-intuitiva, ou seja, é contra-intuitiva na verdade, vai na contramão de tudo que a nossa biologia, né, meio que foi condicionada a fazer, que é aquele comportamento mutualista entre homens e mulheres, uma coisa cooperativa, e se tornou uma coisa desse grupo versus aquele grupo, né? Então o que acontece, gente? Essa ideia da escola de Frankfurt, né, de você remanejar o mundo de acordo com a sua ideologia, ela funciona, né, a curto prazo ali, porque depois de um tempo você tem consequências terríveis, né, disso, e aí meio que o mundo ele vai tentar se equilibrar novamente. Então assim, se eu pego um grupo de homens e deixo esses caras, né, feminilizados ali, eu faço o cara ter ódio, repulsa do masculino, eu falo que existe masculinidade tóxica, que o cara precisa, né, se comportar muitas vezes do mesmo jeito que mulheres naturalmente se comportam. O que vai acontecer? Isso funciona em um grupo ali a curto prazo, conforme isso vai sendo repetido, as consequências começam a chegar, ou seja, homens fracos, homens que não querem ter aquela coisa de provedor e protetor, né? Entra uma barata em casa, o cara manda a mulher matar porque é direitos iguais, os caras que não sabem, sei lá, trocar uma lâmpada, um pneu, e vai virando aquele monte de homem frouxo que naturalmente é repulsivo para as mulheres. E aí a gente chega na crise, né, que aconteceu ali não posso falar o nome senão o YouTube, né, mas isso aqui, ó, né, os blá 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 blá, os caras fazendo cada vez menos sexo, né, isso principalmente a gente tá falando aqui do Oeste, né, porque se você pegar países que são mais tradicionais, ou seja, Índia, China, países do Oriente Médio que têm esses papéis de gênero muito bem definidos, né? E não estou defendendo isso, inclusive alguns têm esses papéis bem definidos de forma até opressora, mas você não tem crise de natalidade ali, por exemplo. Em outros países isso começa a acontecer. Então, o que acontece? Os homens, né, fazendo cada vez menos sexos,
Você tem depois aquela crise de depressão, de não saber qual que é o seu local no mundo, né? Homens perdidos. Aí surge uma maneira de acolher esse público, que são aquelas ideologias masculinistas. E aí você tem a Red Pill, você tem a Black Pill, entre outras ali. Algumas vertentes religiosas vão tomar muita força novamente, né? Principalmente o lado católico ali. Então você vai ter um movimento de rebote, de contrapartida ali. Então se eu tenho uma coisa puxando muito para um lado, automaticamente não vai ficar assim, vai surgir uma contrapartida ali, né? Uma coisa oposta para tentar equilibrar as coisas, tá? O problema é que nesses movimentos que surgiram aí no lado dos homens para tentar equilibrar as coisas, acabou sendo pego pelo tribalismo. Então, ao invés da gente fazer uma solução e isso resolver o problema no sentido de os homens estão errados, as mulheres também, vamos se juntar e vamos resolver isso de uma maneira natural. Não, virou uma coisa de cada vez mais homens tentando esse refúgio, né? Para que eu vou casar, né? Vai acabar sendo corno, ou vou cuidar dos filhos dos outros. Todos esses problemas, aquelas leis, né, ginocêntricas e misândricas e leis que vão me afastar, vai ter alienação parental, todos os problemas que os homens enfrentam na questão de relacionamento e que a mídia costuma ignorar, porque não é interessante, né, você proteger os homens ou falar dos problemas dos homens, porque isso não vende tão bem, né? O homem raiz ali, a gente meio que existe para resolver os próprios problemas, para liderar, para segurar as pontas quando a coisa tá difícil. Então também tem essa coisa de ninguém falar, ai, coitadinho de você, realmente é difícil. Não, tá difícil, tá, fica mais forte então, né? O homem raiz, ele vai nessa direção, tá? Então tudo isso acontecendo, né, do lado dos homens. E o que acontece? O lado, entre aspas, bom disso pros homens é você ser um cara raiz normal, você não precisa ser nada de extraordinário, já vai te deixar mais destacado, porque a maioria dos caras ficaram frouxos, né? Agora vamos pro lado das mulheres. O que acontece? Morning Glory at the Milking Farm. Então esse é o nome do livro que está fazendo muito sucesso, você pode pesquisar aí, que é basicamente uma história erótica, pornográfica aí. Não é pornográfica, não tem foto, né? Mas é uma história, né, pornô ou erótica aí, de uma mulher que ela, como que eu posso resumir? Ela basicamente fica levando leitada de um minotauro numa fazenda. A história é isso, gente, né? É um livro, falando sério, é um livro de dark romance, né? E uma coisa muito interessante, da mesma maneira que aqueles vídeos adultos, eles distorcem a percepção masculina, exacerbando uma coisa que seria qual que é o melhor cenário para um homem, pensando de maneira estritamente biológica, dentro do mecanismo sexual, é você ter facilidade de acesso ao sexo sem o mínimo de responsabilidade. É o que acontece com espécies de torneio. Espécies de torneio na natureza são aquelas espécies que o macho ele só contribui com o esperma e a fêmea cria os filhos sozinha, tá? Sei lá, gorilas, chimpanzés, zebra, leão. E a gente tem as espécies de vínculo parental, vários tipos de pássaro, sagui, por exemplo, né, onde o macho e a fêmea, eles criam os filhotes juntos. Os humanos estão meio que no meio, tá? Então, qual que é o melhor cenário para o homem? Novamente, dentro de uma perspectiva 100% biológica, né? É o cara simplesmente fazer cópias dos próprios genes, ou seja, ele procria, e não precisa gastar recurso criando, né, os filhos. A fêmea faz isso por ele. No caso das fêmeas, ela obter muitos recursos, ou seja, uma fêmea que ela é cuidada, ela é protegida, porém ela consegue, né, fazer cópias dos próprios genes com o melhor macho possível disponível. Então é como se tivesse uma legião de homens que dão recursos para essa mulher e ela se reproduz com aquele macho lá de melhores genes, por exemplo, né? Tá, então os dark romances, eles vão exacerbar esse conceito da mesma maneira, né, que os vídeos eróticos voltados para o homem exacerbam esse conceito, ou seja, o cara vai lá entregar uma pizza, a mulher tá lá sozinha na casa e, porque sim, ela resolve fazer sexo com ele. Normalmente os vídeos eróticos é assim, o cara não precisa se esforçar e a mulher é totalmente submissa, faz tudo o que ele quer. No caso dos dark romances femininos, vocês vão perceber aquela coisa da Bela e a Fera, né? Qual que é o arquétipo super comum?
O homem, normalmente, ele é muito poderoso, ele é perigoso, só que ele trata a protagonista da história como exceção, né? A Wicked Billion Thoughts, se eu não me engano, é o nome do livro feito por engenheiros do Google que pesquisaram ali, né? Quais são os cinco arquétipos masculinos mais buscados em vídeos eróticos, né? Cirurgião, bilionário, vampiro, lobisomem e pirata. Então, o que tem em comum esses arquétipos? Normalmente, poder, aventura, aquela coisa. Nossa, cirurgião, cara, cirurgião você tem um alto status dentro do hospital, você tem que ser inteligente, você literalmente lida com a vida de outras pessoas na sua mão. Bilionário, não preciso resumir muito, né? 50 tons de cinza. Vampiro, pensa aí no Drácula, no Edward Cullen. De novo, a Bela e a Fera. Você tem aquela dualidade, né? Igual lobisomem, a dualidade está escrachada ali, né? O monstro e o homem, né? Então, o lobo e o homem. Seria basicamente o Ragnar de Vikings, o Thomas Shelby, assim também. O Christian Grey também tem isso, né? Então, esses arquétipos masculinos que normalmente as mulheres ficam assim deslumbradas, eles vão ter um lado terrível, perigoso, ou seja, eles são temidos, são respeitados muitas vezes, mas eles tratam a mulher, a protagonista, como exceção, a bela, né? Tipo, ele se devota a ela. Nesses vídeos aí, nesses livros, desculpa, de Dark Romance, normalmente vai ser um alienígena, vai ser... Cara, tem vários. Tem um aí que a mulher se apaixona pelo chuveirinho, cara. Eu não lembro o nome, mas enfim, tem. É bizarro as coisas. Do mesmo jeito que os vídeos adultos masculinos também vão ter um negócio, né, bizarro, os Dark Romances vão ter. E qual que é o problema disso? O pessoal gosta de usar a palavra, é só um fetiche, que não explica porcaria nenhuma, né? É basicamente uma coisa fora do normal e assim porque é, mas se você pegar o perfil das mulheres, né, que estão falando sobre o livro aí, o perfil das mulheres que costumam consumir muito esse tipo de literatura é uma válvula de escape porque a realidade já não está muito interessante. É a mesma coisa que acontece com os homens. Quanto mais viciado nesse tipo de conteúdo, menos é proporcional, cara. Menos satisfação na vida real esse cara costuma estar tendo. Vai estar tendo problema no casamento, se é que ele é casado, né? Não vai estar tendo uma vida sexual ativa, né? Por isso que ele acaba, de repente, quando ele quer uma ajuda, ele acaba indo para esses movimentos tipo NoFap, por exemplo, né? De você meio que se purificar, dar aquele reboot no seu corpo. Por isso que o NoFap feminino vai ser uma coisa que vai acontecer. Conforme as mulheres estão cada vez mais se afastando dos homens, ficando menos feminina, né? Isso é culpa da ideologia aqui. Agora presta atenção com essa parte mais importante do vídeo. O feminismo radical, essas ideologias progressistas distorceram o papel, né, das mulheres numa relação de mutualismo. Para aquelas mulheres que querem ter filho, terem família, elas entraram numa armadilha. Por quê? Cada vez mais as mulheres focam na carreira, porque não quero ser dependente de macho, não quero depender, quero fazer tudo sozinha. Tá, vai lá então. Vai gastar 10 anos da sua vida trabalhando, se qualificando para entrar num mercado de trabalho extremamente competitivo. Se você for para áreas do mercado de trabalho das quais os homens dominam, parabéns, você vai se ferrar para conseguir competir pau a pau com o homem. Não porque homem é mais competente que mulher, não, mas a gente está acostumado, né, com um ambiente de trabalho que mulher não aguenta, é estressante demais, né, traz danos psicológicos aí. A quantidade de mulher tomando antidepressivo, assim, de uns anos pra cá, só tem aumentado, porque tá focando na carreira. Então, assim, a mulher tem que fazer o papel de provedora, né, de proteger a si mesma, e aquela coisa que era para ser algo natural, se você quer ter uma família, o cara vai fazer o papel de prover e proteger, a mulher ela vai cuidar dos recursos, administrar esses recursos, entendeu? E aí quando a mulher tá beirando os 30 anos, né, se ela tiver sorte ali, ela consegue encontrar um parceiro, ali ela finalmente vai conseguir ter família, né? Já vai ter gastado boa parte dos óvulos dela, então a que tem sorte consegue, né, entrar num relacionamento e beleza. Só que dependendo de como ela se portar ao longo desses 10 anos, pode ser que pro grupo, né, ela indique que ela não é a pessoa mais indicada ali. Ou seja, ela indique que ela não é indicada para ser uma mulher, uma esposa. Por quê? Eu faço o que eu quero, né? Homem nenhum manda em mim, e meu salário é tal, o cara tem que ganhar no mínimo 2 vezes mais que eu. Enfim, a mulher ela vai buscar normalmente um cara que ganha mais que ela. Então se a mulher investiu na carreira, virou médica, ganha lá os seus 9, 8 mil reais,
o cara vai ter que ganhar pelo menos uns 15, 12 que seja, para ter um certo respeito por ela, vai ter que ser competente. E aí já tá um filtro aí que atrapalha para a mulher conseguir um parceiro, que é para você ganhar mais de 5 mil reais aqui, né? Se eu não me engano, acho que é mais que 3, você já tá entre os 10% ou 5%, eu não lembro agora aqui no Brasil, né? Você pode pesquisar aí, mas assim, é uma porcentagem mínima de homens que ganham mais de 5 mil reais. Agora imagina, o cara que ganha isso, ele já vai ser invisível para essa mulher que ganha 8, por exemplo. Entende? Então eu não tô falando que isso é bom, mal, certo, errado, eu só tô descrevendo o que tá acontecendo. Então assim, a mulher investiu na carreira, ficou difícil de achar um parceiro, né? E aí tem uma outra coisa que os homens de 30, se o cara encontrar uma menina de 20, 10 anos mais nova, que tá ali no ápice da fertilidade, que resolveu, né? Ah, eu não quero fazer faculdade, me formar, eu quero ser uma mãe, eu quero ser uma esposa. Essa mulher ali, ela já vai estar na frente do que essa mulher de 30, que já tem várias barreiras para encontrar um parceiro, vai dar muito mais trabalho para o cara chegar no ponto de ser respeitado, e isso não é, tá vendo? Então quer dizer que o cara é preguiçoso, quer dizer que o cara não é bom o suficiente? Não, a mulher se sabotou aqui, criando critérios que não são condizentes com o próprio valor dela dentro desse, entre aspas, muitas aspas, mercado sexual aí, né? Porque no final das contas, gente, não tem um bom e um mal, um certo e errado nessa história. Tanto homens quanto mulheres, né? Assim, sendo organismos vivos, eles querem encontrar a situação mais vantajosa possível para conseguir fazer cópias dos próprios genes. Então o que acontece? A mulher se sabota nesse sentido aí porque foi ludibriada, que não pode depender de homem, mas a gente, presta atenção, tanto homem quanto mulher, uma vez que nós somos organismos vivos que se reproduzem de maneira sexuada, ou seja, macho e fêmea se reproduz, troca gameta, pum, faz cópia dos próprios genes. Isso gera uma necessidade intrínseca no nosso ser de fazer parte de um grupo, de ser aceito por esse grupo, né, e de conseguir ser aceito pela fêmea ou pelo macho ali que você quer se reproduzir. Então, isso de homem não precisa de mulher, mulher não precisa de homem, tá errado, redondamente errado. Talvez no futuro a gente crie uma solução alternativa, mas aí a gente vai virar uma outra coisa, não humanos do jeito que a gente é hoje, né? Então qual que é a solução para as mulheres aí? Elas entram nessa crise, né? E aí esse tipo de literatura que dá uma ficção que é um certo alívio, do mesmo jeito que os vídeos adultos causam um alívio para os homens, vai ser atraente para esse perfil de mulher. Então você vai ver muita divorciada, vai ver muita mulher aí na beira dos 30, tralalá, consumindo esse conteúdo, né? Por quê? Porque realmente vai mexer com a fantasia, vai dar um certo conforto. Então, por que a fantasia existe, né? Ela é onde a gente quer mirar, você nunca vai alcançar, mas você mira ali porque é o local que, se você entrar naquele caminho, né, vai te trazer uma melhor qualidade de vida. Então, eu nunca seria o Superman, mas a gente mira ali, é mais ou menos isso, né? Também, tô resumindo muito aqui, mas... Então a mulher imagina aquela realidade na qual ela está na fazenda, levando leitada do Minotauro que cuida dela, entre várias outras histórias bizarras, distorce a realidade. Então o que vai acontecer? Vai chegar num ponto que a ficha vai cair, ela vai perceber que ela perdeu muito tempo precioso ali e abriu mão dos melhores anos dela, que ela podia conseguir o que ela finalmente descobriu que ela queria, que era, nossa, parece que eu quero ter uma família, ter filhos, e ela vai ficar deprimida porque falta de ser aceito por alguém, de sexo mesmo, né? De carinho, de atenção, num tipo de organismo vivo como nós, traz consequências terríveis, né? Depressão, pensamentos ali de você acabar com a própria existência, entre outras coisas, né? Muito sério isso. Então, a previsão que eu vou fazer nesse vídeo é que daqui a um tempo vai começar a aparecer um equivalente ao NoFap masculino, vai ser um NoFap para mulheres ali, falando mal desse tipo de conteúdo, né, explicando por que distorce a realidade. Então elas vão querer buscar um Christian Grey ali, sendo que um cara, entre aspas, normal seria mais do que suficiente para elas conseguirem, né, o objetivo delas, né? E uma distorção, gente, a gente não existe para ser feliz. Felicidade é a relação que a gente chama de hormônios e neurotransmissores agindo no nosso corpo, que serve como mecanismo de incentivo. Quando a gente faz algo
que potencializa nossas chances de continuidade genética e homeostase, equilíbrio interno, a gente se sente feliz, o nosso corpo responde assim. Mas é um erro você achar que você existe para ser feliz. Isso é uma imaturidade gigantesca. Só que nos relacionamentos é uma das coisas mais comuns. Relacionamento vai envolver sacrifício também, gente. Você abrir mão de coisas ali, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, assim, você mulher aí, que eu faço vídeo principalmente para homens, mas esse aqui vai ser muito útil para as mulheres também, né? Você que está indo por esse caminho, dá um passo para trás, vai estudar, né, as características objetivas de homem e mulher dentro da biologia, da psicologia evolucionista aí, que vai te dar uma luz ali, né? Por que homens e mulheres são como são e agem do jeito que agem e necessitam do que necessitam. Então, você entender essas diferenças, tira toda a ideologia, tá? Porque, lembrando do Edward Bernays ali, essas ideologias são só uma maneira de manipular vocês, né? Para que quem está no poder se mantenha no poder. Então, vocês todos divididos aí brigando, é muito mais fácil serem manipulados. E aí, em cima disso, você tenta construir uma visão real de como está o seu cenário, como está a sua vida, para você realmente conseguir encontrar um relacionamento de qualidade, se é o que você quer, né? E lembra que fantasia, gente, é um lugar maravilhoso para você visitar, mas para você morar nele traz consequências terríveis, tá? E o lado, entre aspas, bom disso tudo, né? Do mesmo jeito que existe o lado bom ali pros caras, né? Você ser uma mulher feminina que abraça a sua feminilidade e aceita aquilo que a sua biologia já meio que naturalmente faz, né? Você querer e agir, né? Você só aceita você ser do jeito que você é, vai aumentar drasticamente aí as suas chances de conseguir um cara que vai ter vontade de te cuidar, de proteger você, né? De ser um bom pai para os seus filhos, se é o que você quer, né? Ter família. E já tô vendo algumas mulheres aí soltando conteúdo raiz, aí, principalmente chegando em Instagram, Facebook, não vou lembrar o nome aqui, mas aquelas mulheres que fazem vídeo explicando por que homens são do jeito que são, para meio que abrir os olhos das mulheres, né? Então, e você vê os comentários, é muito interessante, é do tipo, meu, onde que eu acho uma dessa? Nossa, tem que avisar minha esposa, minha namorada disso daí, enfim. Se você simplesmente ser uma mulher raiz, normal, entre aspas, você já vai conseguir ter sucesso ali. Mas vocês que estão afundadas em ideologia, a consequência maior disso é você morrer triste, sozinha, infeliz, tá? Então que seja um alerta aí pra você, tá bom? Obrigado por ficar comigo até aqui. Comenta aqui o que vocês acham, que você já conhece algum outro tipo de conteúdo fictício para mulher. Vocês acham que eu viajei comparando as duas coisas? Deixa aqui nos comentários, vamos ter uma conversa sobre isso, tá bom? Vamos lá, beijo do trouxa. Tchau.